A graça e a paz do nosso Deus. Olá! Então, hoje, mais uma vez, estou aqui para compartilhar convosco sobre o livro de Joyce Meyer, 7 coisas que roubam a sua alegria. E nós não queremos viver sendo roubados da alegria que Deus tem como propósito para a nossa vida. Hoje nós estamos no capítulo 5 e nós vamos falar sobre o guarda da alegria número 2. E esse guarda da alegria tem como título Seja livre em Cristo. Então, sua alegria é plena quando você crê nas promessas de Deus e obedece aos seus mandamentos. A Bíblia ensina que aqueles que não obedecem às instruções de Deus e não atentam para a sua palavra, não entram no lugar de descanso que Ele lhes oferece. Assim, quando você se sente frustrado ou perturbado porque tem perdido a sua paz, a sua alegria, pergunta a si mesmo: estou crendo na palavra de Deus? A única forma de sermos livres dos conflitos é crer na palavra de Deus e obedecer ao que Jesus colocar em nossos corações para fazer. É aí que está o segredo de sermos felizes, acreditar e colocar em prática a palavra de Deus. Se seus pensamentos se têm tornado negativos para baixo, e se você está cheio de dúvidas, é porque você parou de ouvir e receber a palavra de Deus e de obedecer a ela. Logo que você recomeçar a crer na palavra de Deus, sua alegria retornará. E é esse lugar de descanso que em Deus é onde Ele quer que você esteja a cada dia da sua vida. No lugar de descanso, onde nós podemos usufruir de tudo aquilo que Deus tem para nós. Mesmo em tempos difíceis, mesmo num momento de dificuldade, nós descansamos no Senhor. Porquê? Porque nós acreditamos e obedecemos a sua palavra. A lei não tem poder. Vamos falar rapidamente sobre isso. A lei em si mesma, ela é ineficiente. Ela não controla o comportamento da humanidade. Em outras palavras, a lei não tem poder para fazer as pessoas desejarem obedecer a ela. A função real da lei é nos fazer reconhecer o nosso pecado e perceber a nossa necessidade de um Salvador. A lei somente serve como guia para nos mostrar a justiça de Cristo, pois Ele cumpriu toda a lei. Foi a única pessoa que cumpriu toda a lei. Foi Jesus. Não há ninguém na terra que tenha conseguido cumprir toda a lei. Tudo aquilo que Deus direcionou como lei, como regra. Agora vamos falar aqui algo muito interessante, ainda dentro deste tema, que a lei não tem poder. Por exemplo, suponha você que tenha a tendência de comer muito chocolate. Você quer se ver livre desse hábito, então cria uma lei para si mesmo. Não devo comer chocolate, não posso comer chocolate, nunca mais comerei chocolate. Você até mesmo se convence de que é pecado comer chocolate. Você tem essa consciência, é pecado, eu não vou comer, eu não posso mais comer chocolate. Então, essa lei autoimposta não o faz livre do desejo de comer chocolate, mas realmente parece ainda aumentar o desejo, a vontade de comer. Agora tudo o que você pensa é sobre o chocolate. Você quer chocolate o tempo inteiro. Você tem chocolate em sua mente desde o amanhecer até o anoitecer. Não posso comer chocolate, mas eu desejo comer chocolate.
Finalmente, você se descobre comendo chocolate às escondidas, porque disse a todo mundo que você conhece que nunca mais comeria chocolate. Você não pode comer chocolate na frente das pessoas e assim se esconde quando o come. Agora você se sente realmente culpado, porque se tornou um pecador oculto. Come o chocolate no oculto, às escondidas, sem que ninguém mais veja. Se você sabe do que eu estou falando, você também sabe do sacrifício, do sofrimento que vem ao estar sob a lei, em vez de ser livre em Cristo. Graças a Deus que não é pecado comer chocolate. Mas se fosse um pecado e confessássemos esse pecado a Deus, o Espírito Santo nos daria a graça de perder o nosso desejo por isso e desfrutaríamos a libertação desse pecado. Porque pela nossa própria força, pela nossa vontade, nós não vamos conseguir. Porque na realidade eu costumo dizer, o pecado é gostoso. O pecado não tem um mau sabor, um mau paladar. Mas a consequência do pecado, essa sim, ela é ruim, ela é má. Vamos falar sobre a graça muda os nossos desejos. Paulo explicou que a graça de Deus é o poder para sermos libertos da tentação e do mal. E ele escreveu em Romanos 5, 20 e 21, ele diz assim: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, é o favor imerecido de Deus, não é? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça. A graça, não é? É o favor imerecido. Pela justiça, para a vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então é pela graça que nós conseguimos vencer o pecado, não é pela nossa força. Lembre-se, Deus deu a lei para que pudéssemos perceber a confusão que estaríamos sem Ele. Todos nós pecamos, mas pela graça Deus nos fortalece para perdermos o desejo de continuar a pecar. Ele nos purifica do desejo do pecado, como está escrito lá em 1 de João 1:9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, é difícil reconhecer que pecamos? É difícil nós confessarmos os nossos pecados? Mas quando nós o fazemos, nós nos tornamos livres. Mas o versículo 9 explica que se nós admitirmos os nossos pecados ao Senhor, Ele nos purifica de tudo o que não está em conformidade conforme o seu plano para nós. Confessar nossas falhas a Deus quebra o poder do pecado sobre nós e nos liberta para que possamos desfrutar a liberdade em Cristo Jesus a cada dia. Quando confessamos os nossos pecados a Deus, Ele nos muda interiormente. E essa mudança interior, ela vai se manifestar exteriormente. Muitas pessoas ainda tentam agradar a Deus por obedecer a uma lista de regras sobre o que deve e não deve fazer. Mas muitas dessas regras que elas seguem, elas não vêm da palavra de Deus, mas de rituais religiosos feitos por homens. Se seguirmos a liderança do Espírito Santo, saberemos exatamente o que precisamos fazer para agradar a Deus, porque Ele colocará o desejo em nossos corações de fazermos o que Ele deseja. Então é somente pela sua graça e nós em sintonia com Ele seremos sim livres. Então fica aqui esta primeira parte deste guarda da alegria número 2, sermos livres em Cristo. Um beijinho grande e até à segunda parte deste guarda da alegria.